Olá pessoal, aqui é o canal Terça Livre, eu sou o professor Rodrigo Neymar dos Santos e estamos aí com o 13º episódio do Gênio do Cristianismo. E hoje nós vamos procurar, saímos um pouco, tentamos dar esse panorama, de como é que o cristianismo muito provavelmente traz para dentro da imaginação e para a realidade do mundo ocidental um novo paradigma de relação com a beleza, certo? Vamos tentar analisar um pouquinho agora essa transição entre o pensamento medieval, propriamente, e a modernidade, com essa dobradiça de conexão que nós chamamos de renascimento. Solta a vinheta. Então, retomando aquele ponto que nós tínhamos conversado na última aula, nós tínhamos falado sobre a questão de como o cristianismo ele vem com um afã de propagação da sua mensagem. Talvez pudéssemos considerar inédito, sequer na história da humanidade, com certeza na história do mundo ocidental. Nenhum povo quis propagar a sua religião como os cristãos quiseram propagar o seu anúncio. Nenhuma religião quis propagar isso dessa maneira, ou grupo filosófico quis propagar a sua ideia dessa maneira. É evidente que nós tivemos ao longo da história o afã, o desejo de grupos, especialmente de correntes de pensamento mais do que religião. E precisamos lembrar de um elemento que está muito fincado dentro dos elementos religiosos, que nós temos até esse momento. O cristianismo é de fato a primeira religião, com pretensão universal da história ao qual nós temos conhecimento. Na grande maioria dos casos que nós temos uma pretensa filosofia religiosa, que é muito o caso próprio do budismo, nós temos o hinduísmo, que em si não tem nenhum elemento de proselitismo. Nós temos uma religião que estrutura uma cosmovisão para um determinado povo, dividido de maneira, na forma de castas, e que novamente tem um aspecto racialístico muito grande, certo? Podemos ter o shintoísmo no Japão, que é ainda mais racialista, as diversas religiões locais dos diversos povos, onde no final das contas a questão da divindade está muito ligada à questão da raça e do solo, aonde parece que perde o sentido falar de um Deus universal, de uma mensagem universal, certo? Porque aquelas imagens, aquela visão, aqueles anseios que faziam sentido para os aqueus talvez não fizesse sentido para os hindus, da mesma forma que talvez não fizesse sentido para os mamelucos, certo? Então, de alguma forma, cada religião pretendia o quê? Esses deuses são os deuses que têm força nesse solo, esses deuses são os deuses que têm força sobre esta raça. Em outro solo, para outra raça, outros deuses, certo? E o cristianismo surge com uma mensagem completamente nova sobre esse aspecto. A mensagem que o Deus inatingível de grandeza, a origem de todas as coisas, a qual o homem não poderia nem sonhar em aceder, veio até nós, encarnou-se, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, verdadeiramente ressuscitou, triunfando sobre aquele inimigo ao qual o homem considerava que era um inimigo insuperável, a morte, que há de ceifar a todos, e assim por diante. Da experiência dessa visão do ressuscitado, surge então, segundo o argumento cristão, todo o esforço de evangelização do mundo inteiro, a partir do anúncio que eu acabei de falar aqui, de me referir, certo? E esse anúncio vem acompanhado de diversos elementos, Primeiro, um afã de homens que entregam toda a sua vida para fazer essa mensagem chegar até onde possível for, até os confins da terra, seja talvez um dos maiores exemplos disso, na igreja dos primeiros séculos, seja o grande São Paulo. Ao longo da história nós vamos ter outros homens, São Cirilo Metódio, São Patrício, São Columbano, o grande São Francisco Xavier, e assim por diante vai, certo? E hoje em dia nós temos missionários das mais diversas correntes cristãs, dentro do catolicismo, o cristianismo protestante tradicional, as comunidades pentecostais, neopentecostais, aí tem missionários pelo mundo todo, procurando levar o anúncio do evangelho. De toda forma, então esse afã de levar a verdade, comunicar a verdade, coloca uma nova dinâmica nessa relação com a beleza e com as artes, certo? Naturalmente com a beleza, enquanto transcendental, enquanto elemento verdadeiro das coisas verdadeiras,
mas propriamente, né, das artes como manifestação dessa busca pela beleza e da realização dessa beleza, ou da atualização dessa beleza em algum elemento. E por que então falar da beleza e da arte, né, novamente retomando isso, de que aquilo que vem num invólucro belo é mais facilmente aceito. Isso é importante, é até um elemento que tem que ficar muito claro. Hoje em dia, muitas vezes, dentro das mais diversas comunidades cristãs, e católicos ou protestantes, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, o sujeito é penteca, não é penteca, o sujeito é mais, né, maneira mais teológica, não importa. Tu encontra sempre aqueles sujeitos que acham que essa coisa de beleza no culto, beleza no templo, beleza na igreja, isso aí é frescura. O que nós temos que ter é, sei lá, honestidade, oração, atendimento aos pobres e tudo mais. É evidente que isso tudo tem que haver, né? Isso é parte constitutiva do evangelho, né? Então isso não existe. Agora, uma parte fundamental é entender que sim, a beleza é fundamental para que o ânimo humano se incline para algo. A beleza é por si mesma atrativa. Certo? Então, assim, se eu atrai as pessoas estarem num templo bonito, atrai as pessoas estarem ouvindo um pregador que usa bem a língua ao qual se refere, com belas imagens dentro dessa língua, ou seja, né, utilizando a língua, né, num tom poético, certo? Ou num tom de uma literatura epopeica, certo? Aquela coisa de fazer não é decassílabo heróico, mas tem elementos, né, desse heroísmo e assim por diante. Né, inspira alguém a estar olhando, né, para uma coisa é ver a paixão de Cristo, né, aquela coisa ali, às vezes um crucifixo meio menoscabado ali, feito de maneira de qualquer forma, o rosto do crucificado quase não dá para ver que é um rosto humano, aqueles dedos ali, uma mão parece um bloco só. Outra coisa é você ver um crucifixo que parece que é realmente um ser humano ali, né, que eu tenho uma pessoa de verdade pregada naquela cruz. Aquilo ali me impressiona, aquilo me toca, certo? E existe uma beleza artística em eu ter conseguido chegar a esse nível, né, de similitude com a figura humana, né? Então tudo isso. E é evidente, desde o primeiro momento que nós tínhamos parado, né, nessa visão própria dos monges com suas iluminuras e assim por diante, onde nós temos o texto escrito, onde aquelas iluminuras ali não vão fazer eu compreender a grande parte do que está escrito. Então por que elas estão ali? Por causa que a beleza convida a leitura, a beleza convida a estar com aquele livro. Eu me lembro que uma vez eu estava, né, namorando uma pessoa, e a pessoa estava comigo numa livraria. E ela comentou comigo, né, que olha, esse livro aqui eu não achei tão interessante, mas como ele é bonito, que vontade que eu tenho de ter contato com esse livro, porque ele é muito bonito. Ou seja, não era um livro que propriamente interessava a pessoa, mas a beleza daquele livro estava atraindo ela, né, mesmo o assunto não sendo interessante. Ou seja, às vezes até que as pessoas, como não podemos julgar um livro pela capa. Novamente voltamos ao tema da beleza como algo que pode sim não conduzir-nos a algo de verdadeiro, de bom, certo? Mas então existe esse fator, sem dúvida nenhuma. E na sequência disso, nós vamos ter o desenvolvimento, né, de toda uma série de desenvolvimento da própria música litúrgica, que vai nos levar... Eu vou fazer um salto aqui, pessoal, porque nós estamos nos estendendo nesse tema da arte, mais do que eu previ até, inclusive. Mas nós vamos perceber que depois a própria música que nós temos como uma música profana, entre aspas, vou botar muitas aspas nisso, porque durante um bom tempo, poderíamos dizer que até o 17, né, nós praticamente temos a grande produção artística no campo musical, quase toda inspirada no cristianismo, certo? Mas nós vamos ter essa notação, né, mais universal, a partir daquilo que era usado para anotar o canto, né, gregoriano, né, propriamente os modos, né, latinos, modos romanos, se eu não me engano é esse o nome. Posso estar me equivocando aqui no nome da nomenclatura da anotação,
certo? Então nós temos essa notação que vai dar origem depois à notação moderna, que nós chamamos, que é aquela notação para música, certo? E é dentro desse exercício do canto sacro que nós vamos ter o desenvolvimento dessa música religiosa, certo? Que vai cada vez mais tender a uma complexidade. Nós vamos ter esse florescimento do polifônico, por exemplo, com sujeitos como Palestrina e Companhia Limitada, tá? Temos crises relacionadas a isso, porque tem um momento que essa busca de uma perfeição e complexidade estética dentro da música praticamente se torna incompreensível aquilo que está sendo cantado. E aí nós vamos chegar na antítese daquilo que era o canto litúrgico do começo do gregoriano, que é justamente contrária, você impor um ritmo musicado para que eu preste atenção na letra, que é aquilo que realmente vai me dar a matéria, né, para a oração. Ou seja, eu tenho ali uma concórdia, uma harmonia, né, que nós podemos chamar que é a essência da beleza, né, essa harmonia. Eu tenho uma música que me ajuda a rezar. Quando eu tenho uma música que me atrapalha para rezar, opa, aí tem um problema, porque as pessoas não estão vindo na igreja especialmente para cantar, as pessoas estão vindo na igreja para rezar. Se as pessoas mais cantam do que rezam, estão prestando mais atenção na beleza da música, naquilo que está sendo rezado, nós estamos perdendo o fim das coisas, certo? Então, ou seja, a verdade é que a beleza dentro da igreja e da religião existe em favor da verdade e do fim que as coisas propõem, certo? Igreja não é museu de belas artes, certo? Nem tampouco um coral, né, eclesiástico tem o objetivo de provar para alguém que é um coral mais, né, de maiores virtuosos do mundo, certo? Tipo, um coral que digam todos assim, meu Deus, como cantam bem. Bom, a assembleia, né, toda vez que vai aquele coral lá, né, a assembleia não consegue ser ajudada a rezar por eles, certo? Não tem objetivo. Faça-se uma distinção muito clara entre uma assembleia que muitas vezes pode ser preguiçosa e não querer aprimorar a sua capacidade artística de louvar a Deus, isso existe, infelizmente, certo? Não seja essa pessoa. Se você tem alguém que na sua comunidade quer aprimorar o canto litúrgico, quer colocar o uso, né, de instrumentos que deem mais beleza para o canto, e assim por diante, isso vai exigir algum esforço, isso vai exigir algum treinamento. Não seja aquela pessoa que vai lá botar a água no chope dos outros. Se você não está disposto a se dedicar para que Deus seja louvado de maneira mais perfeita, por favor, ajude rezando e não atrapalhando, certo? Igreja não é lugar de aparecer, tá? Então, essa distinção tem que ficar muito clara, né? O que se busca dentro da arte sacra, certo? É a busca que transpareça a verdade do Cristo, né? E não o artista ou tampouco, certo, a habilidade artística ou uma determinada escola artística. Bom, perfeitamente. E uma coisa que tem que ficar claro, isso coloca dentro do medievo, evidentemente, uma questão muito próxima da coisa do anonimato. Não estamos entrando aqui no negócio que, não, um bom artista sacro é aquele que fica no anonimato. Estou dizendo assim, é um pecador, né? Eu tenho, na minha paróquia onde eu frequento, tem um belíssimo crucifixo no retábulo, né? Então você não enxerga, mas se você for bem do lado dele, você vê ali, né, que nas ancas do crucificado tem uma assinatura, né, de quem fez a escultura. Não há nada de errado nem moral nisso, a pessoa, né, gastou o seu tempo, o seu trabalho, a sua habilidade, né, e quer ser reconhecida por isso, certo? Então, seja, né, não há nada de mal nem de errado. Certo? Agora, havia dentro do medievo um desinteresse ou mesmo uma busca de um anonimato, porque ao fim e ao cabo, você está entre mestres e muitas vezes mestres que, se não são religiosos, estão numa mentalidade religiosa muito próxima daqueles a quem serve. Por exemplo, arquitetos de grandes catedrais ou mesmo, né, grandes... Agora me escapa o nome do artesão que faz a escultura na pedra, tem um nome específico para isso, certo? Ou seja, esses sujeitos todos muitas vezes abriam mão, né, de não quero que seja reconhecido isso e aquilo e assim por diante, saibam que é o que fiz. Porque o grande objetivo desse era a glória de Deus, certo? Então esse é que é o grande ponto. Então isso eu quero fincar aqui. O que é esse grande paradigma da beleza em relação ao cristianismo,
certo? Né? E que justifica e que explica uma série de tendências artísticas que nós temos, né, nesse momento do medievo. A ideia de que eu estou aqui não para fazer algo belo, mas que eu estou aqui para, né, me santificar fazendo algo belo, certo? O único objetivo, o principal, não é o único, mas o principal objetivo de eu tentar transformar pedra, vidro, vozes humanas em coisas belas, certo? Símbolos gráficos em coisas belas, é o fato de que eu quero a glória de Deus. E esse é o pensamento que permeia todo o desenvolvimento artístico do mundo ocidental até um determinado momento. E que quando for abandonado vai fazer surgir uma nova espécie de arte. Ou seja, novamente nós voltamos com esse paradigma. Para entender a história da arte no mundo ocidental, é preciso entender a história do Ocidente com as suas raízes cristãs. Vamos fazer uma breve parada e vamos agora para a parte onde nós vamos tentar conversar um pouco sobre essa transição entre o medievo e o moderno, né, com essa dobradiça, né, com esse cardo, né, do Renascimento, e tentar entender o que é um pouco esse antropocentrismo renascentista. Vamos fazer um pequeno break. Uma pergunta honesta e sincera. Quanto você gasta com educação? Eu não quero saber o quanto o Estado gasta, mas o quanto você gasta. Analisando todos esses gastos, você é capaz de me dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil? E depois de perceber que você gastou tempo e dinheiro com a educação, que é muito mais importante do que o problema político, o problema financeiro e cultural do Brasil, você encontra as universidades em estado degradante. O local onde você deveria encontrar sabedoria e a busca pela verdade tornou-se uma ditadura. Conscientes de tudo isso, nós do Terça Livre TV denunciamos todos esses problemas que ocorrem na educação brasileira, na política, na cultura e na economia. São mais de 10 milhões de acessos por mês em todos os nossos meios de comunicação, nas redes sociais. Entretanto, denunciar e reconhecer este problema no Brasil não é o suficiente. Para isso, nós reunimos os melhores professores para que você, que está cansado de ver a educação se resumir num pedaço de papel, possa encontrar de fato a sabedoria e a busca pela verdade. Não perca nenhuma chance. Assine ainda hoje o Terça Livre Academia. Então, retomando as ideias depois da nossa parada, certo? Nós temos esse quadro, o homem que busca a glória de Deus, inclusive não se importa o próprio anonimato diante dessas coisas, certo? E é claro, nós vamos ter um desenvolvimento próprio da filosofia medieval, certo? Onde nós temos esse principal expoente, que é Santo Tomás de Aquino, na esteira preparada por outros intelectuais, né, anteriores a ele, as figuras de Santo Alberto Magno e assim por diante. E nós vamos ter depois o surgimento de uma escolástica que já começa a mostrar os laivos da sua alteração. Eu vou colocar, gente, muito a grosso modo, né? Entenda muito a grosso modo que isso não é uma aula de filosofia, né? Isso é uma aula de variedades culturais acerca da questão de como os cristãos fazem as coisas ao longo da história. Mas nós podemos ver um marco específico. E esse marco específico está, né, articulado entre dois sujeitos, o Beato dos Escotos e Guilherme de Ockham. Preciso muito claro dizer que existe uma ampla, na minha opinião, muito questionável, mas para mim parece haver uma ampla, né, distinção entre
aquilo que possa faltar em Luz Escoto do que aquilo que falta em Guilherme de Ockham. E pensar nas consequências do nominalismo. O que é as consequências do nominalismo a grosso modo? Certo? Bem a grosso modo, talvez até alguma pessoa mais ciosa da filosofia fique até um pouco incomodado com essa explicação que eu darei. Mas é para tentar fazer um pouco mais palatável e então compreender como é que nós começamos a nos distanciar de certas coisas. Eu não estou atribuindo meramente a questão a Guilherme de Ockham, do começo do Renascimento ou algo do tipo. O Renascimento ele tem diversos elementos que concorrem para ele. Tá? Entre outras coisas, nós podemos pensar que nós vamos ter um drama central. Que é o drama do quê? Que as coisas em si não teriam uma essência, mas uma espécie de semelhança imposta pelo Criador. Tá? Ou seja, não existe uma natureza humana, propriamente humana, bem a grosso modo, uma natureza propriamente humana no Rodrigo. Existe uma semelhança entre o Rodrigo e os demais seres humanos, certo? E essa semelhança faz eu dizer que o Rodrigo é humano, certo? Pela semelhança que ele tem com vários outros seres humanos. Mas eu não poderia falar propriamente de uma natureza humana em si, certo? Existe um alvitre divino que faz o Rodrigo ser, então, humano, tá? Por essa semelhança que o Criador impõe. Não é como se o Criador tivesse em si gerado na sua inteligência eterna, certo? Ali a existência de uma natureza humana, certo? E essa natureza, claro, se atualiza pela sua forma e a sua matéria. Então, claro que não existe uma natureza humana dissociada sem persona, certo? Ou seja, a natureza humana ela surge no tempo automaticamente com o surgimento do primeiro casal, nossos primeiros pais, Adão e Eva, certo? E é assim que sempre houve a natureza humana ao longo dos tempos, em pessoas. Só que, claro, o que é o pensamento de Tomás de Aquino e até mesmo de Aristóteles em algum grau até esse momento? O pensamento de que existe no Rodrigo uma coisa que faz ele ser humano. E esta coisa é algo que, criado se dá, num constante. O Criador, criou, fez, designou, certo? As coisas existem porque ele as ama, mas essa lei é uma lei inscrita na natureza humana. Essa natureza foi dada a Adão e Eva, e assim continua, certo? Não é próprio da ideia do Criador sobre essa espécie, sobre esse aspecto. Ah, não, o Criador lhe dê na veneta que, de fulano ou beltrana vai nascer um cachorro, certo? Ou coisa que o valha, tá? Não é assim, não, é porque a cada... É uma coisa meio complexa de explicar, tá, pessoal? Mas, suma da ópera, é a negação de que nas coisas exista uma natureza universal, tá? E isso cria, ao longo do tempo, com os sujeitos, com sucessivas modificações, Guilherme de Ockham não tinha a proporção de onde nos levaria esse tipo de coisa, certo? Esse tipo de pensamento. Que isso levaria, já muito próximo, da existência de Guilherme de Ockham, figuras como Wycliffe, as pessoas que remetem já à figura de Lutero. Não, tem a figura de Wycliffe na Inglaterra. Você já vê claramente as consequências das ideias de um certo nominalismo, depois com Lutero e depois assim por diante. E o que eu estou querendo colocar assim, nós vamos ter nesse 14, que que a gente sempre quando estuda Renascimento a gente fala disso, 300, 400, 500, certo? Ou seja, os 1300, 1400, 1500. Nesse período de arco do Renascimento, certo? E o que nós temos nesse 300, 400, 500? Nós temos, na verdade, uma série de crises que determinam o que nós chamamos, certo, de a Baixa Idade Média, certo? E o início da modernidade, que começa, diga-se de passagem, a partir do paradigma dessa Baixa Idade Média. Só que o paradigma dessa Baixa Idade Média é o paradigma de uma crise concreta. Uma crise concreta na ideia de que existe
né, substâncias objetivas nas coisas, de que existe um caráter objetivo nas coisas. E isso também vai acabar levando o homem, né, cada vez mais a uma espécie de pergunta acerca de quem ele é, afinal de contas, então. Pessoal, é claro que isso não se divulga, né, na Europa como uma coisa que conscientemente as pessoas estão pensando. Olhar para um local onde não teve, né, esse renascimento, que é Bizâncio, nós vamos perceber uma das coisas que eu peço que vocês coloquem em comparação, especialmente com a arte renascentista, e olharem, peguem uma coisa chamada o ícone oriental, como a gente conhece, certo? Se você não sabe o que é, coloque lá na internet, ícone oriental, certo? Tá lá, ícone do Perpétuo Socorro, parará, ícone do Pantocrátor, você vai ver o que é. Você vê claramente que não é uma arte que está tentando expor para você, né, aquilo que é a figura humana como nós a percebemos pelos nossos sentidos, tá? Proporção da cabeça, proporção dos olhos e assim por diante. O menino Jesus, muitas vezes no colo da Virgem Maria, parece uma pessoa adulta em miniatura, certo? Ou seja, a pessoa não tá, os próprios anjos, umas coisas meio estranhas para nós, né? Um corpinho bem pequeno com uma cabeça maior que o corpo e assim por diante. Então o ícone é uma coisa esquisita. Para o nosso pensamento de filhotinho do Renascimento, eu quando eu falo em filhotinho do Renascimento é que eu não estou criticando ninguém, querendo, né, rebaixar ninguém, nem mesmo rebaixar o Renascimento. Eu sou um filhotinho do Renascimento, sem dúvida nenhuma, certo? Eu tenho que me admitir assim, certo? Mas você vê que a preocupação dos caras está em falar para você qual é a diferença, qual é a substância daquela imagem. Cara, eu não estou querendo te mostrar como é que é a Virgem Maria, como todo mundo conseguia ver. Quem cruzasse com a Virgem Maria nas ruas de Nazaré, ia olhar para ela e ia ver isto aqui que eu estou retratando. Ou isto aqui é uma possibilidade, né, do que a Virgem Maria, de como era a figura da Virgem Maria com quem cruzasse por ela em Nazaré. Isso aqui que eu estou te mostrando é uma possibilidade de como seria, né, nosso Senhor se eu cruzasse com ele pelas ruas de Cafarnaum. Não, não é isso que o produtor do ícone está querendo fazer. O produtor do ícone está querendo te dar uma imagem simbólica que te ajude a ver justamente aquilo que ninguém, ou poucos, ou não todos poderiam ver. Acerca da Virgem Maria, acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, acerca dos santos. Aquilo que seria, entre aspas, a visão daqueles que vêm com os olhos de Deus. E isso ele está te dando através do quê? De aspectos simbólicos. Tá? Então é a questão do fundo dourado, que remete ao divino. Aí teria que dar teríamos que fazer um engenho dos ícones, né? Só para explicar todo o processo de criação simbólica de um ícone, tá? Então, mas compare o ícone com a arte produzida no medievo. Compare o ícone com com as artes compostas durante o período da Alta Idade Média, com aquilo que está presente tanto na questão, né, das esculturas que estão presentes nas igrejas, daquilo que está presente nos mosaicos, nos afrescos e assim por diante. Existe uma semelhança. Aqui Oriente e Ocidente ainda não se afastaram tanto assim, certo? Nós temos aqui ainda uma proximidade, onde a minha principal preocupação é manifestar o sentido da narrativa, o sentido da vida da pessoa ao qual está sendo narrado. Entender que a figura de Jesus Cristo não é meramente aquilo que nos aparenta à vista. Ela é um mistério infinito do amor do Pai por todos os homens, no Espírito Santo, através da entrega do Filho e assim por diante. Então tem que pegar simbolismos diversos, porque são coisas que me transcendem. O que nós vamos ter nisso? E isso é uma realidade que bebe muito, certo? Da ideia da existência de uma universalidade de certos elementos simbólicos da própria questão do ser humano. Ou seja, o que é invisível aos olhos? A substância. A substância de uma personalidade é invisível aos olhos. Você entendeu? Quer dizer, eu não consigo ver a tua substância. Afinal das contas, no duro, só quem pode me revelar como é a substância de alguém é Deus. Olha, eu vou te mostrar aqui como é que é a substância, né, aquilo que faz o Rodrigo ser o Rodrigo. Só Deus pode te dar essa intelecção. Porque é uma coisa que é impenetrável, isso é um mistério profundo e íntimo do homem. Isso tem uma série de consequências teológicas, espirituais, muito sérias, muito profundas,
né? Um dos símbolos que nós encontramos disso, por exemplo, é quando nós vemos na narrativa do Apocalipse, quando o Senhor fala ao vencedor daria a pedra branca, que tem um nome que só eu e ele conhecemos, certo? Isso é invisível aos olhos do homem, e isso que era buscado por esse homem que acreditava na substância, na essência universal, que distingue um ser de todos os outros, que distingue uma categoria de coisas de todas as outras. Quando isso se perde, quando a crença nisso começa a se perder cada vez mais como um elemento próprio, começa a aflorar dentro do mundo ocidental a ideia de um individualismo cada vez maior. Então não admirem vocês que nós ocidentais tenhamos tanto problema com certos elementos comunitaristas. E não é por nada que o grande erro do nosso tempo surgiu de um comunitarismo completamente pervertido, que é as teorias que bebem da sua inspiração marxista, certo? Porque o ocidental ele tem uma dificuldade com a coisa da comunidade, que surge justamente pelo fato de ele não conseguir, muitas vezes pela grande influência que tem aquilo que se produz nessa escolástica decadente tomada pelo nominalismo, que é a ideia de enxergar aquele elemento universal que faz todos nós sermos, de fato e de verdade, pessoas que compartilham um elemento comum a todos. E o que vai cada vez mais transparecer? Vai cada vez mais transparecer propriamente, né, aquilo que me individualiza. Ora bolas carambolas, o que me individualiza? A minha figura, a minha, né, estrutura visível exterior. É o nariz adunco, é a cicatriz, é o braço mais curto do que o outro. E aí eu vou ter essa arte cada vez mais preocupada em expressar, né, aquilo que eu estou vendo. Uma arte que em si praticamente foi superada pela fotografia, certo? Ainda que nós temos, porque no fundo alguns dizem, Rodrigo, mas a fotografia pega uma coisa, ela não pega a nuance, ela pega não sei o quê. Gente, hoje em dia a fotografia já está, né, no nível de uma arte nesse patamar. Se nós pararmos para pensar, quando nós falamos de fotografia como arte, não está falando da foto que você tira no aniversário do seu filhinho, certo? Onde pegar um com um olho vermelho, onde pegar outro lá com a boca aberta, não sei o que mais. Onde a fotografia como arte, a pessoa posa para aquilo ali, faz um jogo de cabeça, tem uma questão de sombra, mais ou menos os mesmos elementos que eram buscados pelos pintores renascentistas, certo? Agora, essa questão do ícone e do símbolo, isso jamais vai ser superado, certo? Porque esse elemento simbólico não tem retratação, não tem forma de retratar que dê conta disso, porque o ícone e outras formas artísticas simbólicas estão tentando, né, mostrar, trazer à tona aquilo que está escondido no mais íntimo da coisa retratada. Mas como essa coisa íntima começa cada vez mais a ser desconsiderada entre o pensamento dos bens pensantes do mundo ocidental, cada vez mais a arte vai se focar naquilo que é o acidental, que para muitos vai ser o determinante. Não existe a substância, logo o que existe, né? Logo aquilo que é relevante é o que? O acidental. É a cor da pele do Rodrigo, é o tamanho da orelha, é o tamanho do nariz, se é gordo, é magro, se é alto, é baixo. Então eu vou cada vez mais ficar preocupado em fazer uma arte que retrate isso. E a coisa do anonimato perde todo sentido. Porque afinal de contas eu não compartilho mais substância nenhuma com ninguém. Eu quero que conheçam o Rodrigo, porque o Rodrigo é a única coisa objetiva. Não existe substância humana verdadeira no Rodrigo. Existe uma semelhança, né, ditada de maneira arbitrária pelo Criador entre o Rodrigo e todos os outros que nós chamamos de humanos. Mas o Rodrigo é quase como se fosse uma espécie em si mesmo. Então eu preciso colocar o meu nome. Então esse desejo de relevo, de individualidade cresce muito. Então eu vou ter toda essa guinada, certo? E é aí que nós temos. E aí é que eu coloco para vocês, meio que para entender como é que a gente dá essa virada. E aí, gente, eu não vou me estender para falar sobre a questão das outras tendências, né, artísticas que vão surgir na música, na literatura, em tantas outras coisas, porque aqui eu já dei a pedra de toque, né? Aqui a gente pode seguir, vocês vão ver as diversas crises que a gente vamos tendo na relação com o belo, com a beleza, né, e com aquilo que a beleza retrata, certo? Que vai acompanhar, né, de alguma forma vai alimentar ou vai gerar, em parte vai ser gerado, em outra parte também vai alimentar, todas as crises que o nosso mundo ocidental tem,
tanto com a verdade em sentido natural como sobrenatural, certo? Então nós vamos, a partir daqui, né, vamos dar um pequeno tempo, nessa questão da arte e da beleza e dos elementos dela relacionados ao cristianismo. De maneira que basta fazer uma pequena parte, é nisso que nós vamos ter também grandes dificuldades quando começam a surgir dentro dessa tendência do iluminismo, né, que já algumas consequências últimas da própria desenvolvimento dessas crises, que é o problema relacionado à liberdade de expressão, que nós comentávamos no começo, né, quando fizemos o primeiro vídeo acerca do cristianismo e a arte, certo? Que é a ideia de que as ideias precisam ser livres, as pessoas têm que poder dizer tudo o que desejam, e assim por diante, né? Então esse é um ponto, de alguma forma isso só é possível quando eu desconsidero, né, a possibilidade objetiva do erro ou a possibilidade objetiva, né, de conhecimento da verdade. Porque se eu tenho certos elementos que eu conheço como falsos, certo? Hoje em dia, uma pessoa que está por aí propagando mentiras sobre coisas sérias é indiciada, né? Então, como é que acontece isso, né? Qual é o limite dessa liberdade de expressão? Então, na verdade, novamente nós temos uma crise, onde a expressão humana não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a manifestação da verdade. Ou, no mínimo, não criar graves impedimentos para que alguém alcance a verdade. Será que alguém que está impedindo gravemente alguém de alcançar a verdade pode ser livremente autorizado para continuar expressando essas ideias? O drama fundamental é: quem pode ser juiz daquilo que atrapalha ou não atrapalha na aquisição da verdade, certo? Então, é claro, como medida providencial, né, não sabendo-se muito bem quem pode determinar isso ou não, uma vez que hoje em dia, né, todas as autoridades foram despidas, certo? Estão nuas, né, diante da corte. Se opta de maneira prudencial e só restringir aquelas ideias que tenham consequências nefandas mais materiais, mais imediatas. Só que, surpreenda-se ou não, aquelas ideias que mais podem prejudicar a civilização a médio e longo prazo são justamente aquelas ideias que parecem que não vão incomodar nem prejudicar ninguém. Ficamos por aqui. Aguardo você para o nosso próximo programa de O Gênio do Cristianismo.